Fala galerinha, beleza? Trazendo para vocês aqui agora a reação de neutralização, tá? Suas características, seus tipos, tá? E a gente vai discutir um pouco essa ideia da reação de neutralização, bem importante. Bom, reação de neutralização é aquela reação que ocorre entre um composto ácido e um composto básico, tá? Não necessariamente quer dizer que esses compostos pertençam à função química ácido e à função química base, né? Função inorgânica. Não necessariamente, porque eu posso ter uma reação de neutralização entre sais, né? Um sal de caráter ácido e um sal de caráter básico, tá? Então, vê essa ideia, tá? Bom, como dito, para a reação eu tenho que ter um composto de caráter ácido e um composto de caráter básico. Eu trouxe aqui nas reações ácido e uma base, tá? Bom, a gente tem dois tipos de neutralização. Uma neutralização total e uma neutralização parcial. E isso vai envolver o quê? Os coeficientes estequiométricos da reação, tá? E aí é interessante a gente analisar isso. Ó, numa neutralização total, a gente tem, como o nome já diz, uma total neutralização. O que é especificamente essa neutralização? É a reação da minha hidroxila da base com o meu hidrogênio ácido, né? Do meu ácido, que a gente chama, tá? Então, eu tenho a minha hidroxila com o meu hidrogênio ácido. Para isso, a gente tem que analisar esses dois pontos, a hidroxila e o hidrogênio do seu ácido. Tem que ser o hidrogênio ionizável e a hidroxila que já é ionizável, tá? Ó, vamos comparar aqui. Na minha reação entre o hidróxido de sódio e o ácido sulfúrico, tá? Eu tenho NaOH mais H2SO4. Veja que eu tenho uma hidroxila da minha base e dois hidrogênios ionizáveis, ou dois hidrogênios ácidos, do meu ácido, tá? Ou seja, eu tenho mais hidrogênio no ácido do que hidroxila na base. Eu tenho que ter um equilíbrio. Por que na reação entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio, 1 para 1, a gente já tem uma neutralização total? Porque a gente tem uma hidroxila para um hidrogênio ácido. Aqui não. Aqui a gente tem dois hidrogênios para uma hidroxila. Para que essa neutralização fosse total, a gente tem que ter uma quantidade igual. 2 hidrogênios, 2 hidroxilas. Para isso, a gente vem e faz o balanceamento na reação, né? Então a gente coloca 2 NaOH para 1 H2SO4. Por quê? Com 2 hidróxidos de sódio, eu vou ter 2 hidroxilas ionizáveis. E essas 2 hidroxilas vão ser neutralizadas pelos 2 hidrogênios. Daí eu consigo formar o meu sal, tá? Sulfato de sódio. O meu sal que não vai ter presença nem da hidroxila e nem presença de hidrogênio do ácido, tá? Então aqui houve uma neutralização total, certo? Veja a diferença agora, ó. Na neutralização parcial, veja que eu usei os mesmos compostos. Eu tenho ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. E para a reação, eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis no meu ácido e uma hidroxila da minha base apenas. Veja que eu não coloquei aqui o balanceamento. Eu não coloquei 2. Isso quer dizer que essa reação vai ser parcial. Não vai ser todo neutralizado. Por quê? Porque eu tenho apenas uma hidroxila para 2 hidrogênios ionizáveis. Ou seja, um hidrogênio vai ser neutralizado. O outro que estava aqui vai sobrar. E se ele sobra, ele vai parar no seu sal. E é daí que vem o hidrogênio sal, que é quando sobra hidrogênio ionizável. Que não houve neutralização total, houve uma neutralização parcial. Da mesma forma, se essa neutralização parcial fosse o contrário, né? Se eu tivesse um excesso de base, aqui eu teria uma hidroxila. Ou seja, eu teria um hidroxissal, né? No meu sal formado, tá? Então vejam que a reação é a mesma, ó, as duas reações representam uma mesma reação, representam o mesmo composto, tá? Os mesmos compostos, hidróxido de sódio e ácido sulfúrico, mas nessa daqui eu representei como uma neutralização total, na qual não existe presença nem de hidrogênio do ácido, nem de hidroxila da base. Por quê? Porque eu fiz o balanceamento para que ocorresse a neutralização total. E nessa, eu não fiz esse balanceamento para que ocorresse a neutralização total. Dessa forma, vai ser parcial. Ó, veja que eu utilizei um mol desse e um mol desse. 1 mol de hidróxido de sódio não neutraliza 1 mol de ácido sulfúrico, porque ele tem mais hidrogênios ácidos. Então, é essa percepção que a gente tem que ter quando a gente vai analisar as reações de neutralização para definir o seu tipo e também para definir o composto formado. Então, se ele te dá uma reação entre um ácido e uma base e ele te dá o
O balanceamento, né, a quantidade de mols, você vai analisar e vai ver se você vai ter uma neutralização total, você vai saber qual vai ser o seu sal, ou parcial. E aí o seu sal vai ser ou hidrogenossal ou hidroxissal. Beleza? Se liga. Valeu!